Olá, alunos. Sou o professor Denilson. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos de volta, iniciando mais um ano letivo. Nesse momento, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar bem. Agradeço a Deus pelo trabalho e também agradeço a Deus pela instituição que tem essa missão de levar a educação de qualidade para todos. E agradeço também a Deus pela a vida de vocês. Que bom estarmos retornando nossas atividades escolares. Mais um ano letivo está se iniciando e é momento de a gente agradecer também a Deus por estarmos aqui. E eu sou professor de filosofia. Muitos já me conhecem. Quem não me conhece, eu sou Denilson Nogueira Batista. E ao longo dos dias das aulas a gente vai se conhecendo melhor, até voltarmos às aulas presenciais e, e assim a gente fazer uma bela caminhada educacional de muito aprendizado, de muito empenho, de muita dedicação. Eu conto com vocês e vocês também podem contar comigo. A nossa aula de hoje é uma aula que nós vamos ter como tema Introdução à Filosofia, e nós vamos discutir o que é a filosofia, passear um pouco pelas áreas da filosofia. Desculpa, de tudo aquilo que a filosofia nos proporciona, de tudo aquilo que ela nos oferece. A filosofia é um campo muito amplo e ao longo dos estudos nós vamos descobrir o quanto essa disciplina é maravilhosa. Certo? Então espero que todos acompanhem com atenção e no final nós vamos abrir espaço para as perguntas, os comentários e os questionamentos, ok? Então nós temos alguns conteúdos, alguns tópicos que nós vamos abordar nesta aula. O que é filosofia? Onde e quando surgiu? O que estuda a filosofia? Quem é o filósofo? Quais são as contribuições da filosofia para a história da humanidade? Vocês já perceberam que nossos tópicos todos são perguntas? Uma das características da filosofia é essa: perguntar, indagar, fazer perguntas inteligentes. Filosofia, nós vamos discutir um pouco sobre a origem da filosofia, a raiz da palavra filosofia, né? Nós temos aí o significado: amizade ao saber, à sabedoria. Filósofo, quem é um filósofo? Amigo do saber, da sabedoria. Filósofo é aquele que tem sede pelo conhecimento, está sempre lendo, sempre investigando, sempre pesquisando e, enfim, se torna de fato amigo do saber. Primeiramente, devido à longa tradição que possui o saber filosófico, é difícil estabelecer uma única definição de filosofia. Apresentemos como ponto de partida a etimologia da palavra filosofia. Então, a filosofia, na sua raiz, na sua etimologia, significa amigo do saber. Segundo a tradição, foi Pitágoras, 570 a 496 a.C., que cunhou esse termo, porque não se considera sábio, mas apenas amigo do saber, em grego. Filosofia, filósofo. Dentre tantas definições, vamos começar por esta. Filosofia é a investigação crítica e irracional dos princípios fundamentais relacionados ao mundo, ao homem e à sua ação e seus valores. Queridos alunos, então, esse tópico é muito importante, essa última parte aí, se você puder até anotar no seu caderno, é muito importante. Filosofia é a investigação crítica e racional. Quando digo racional, aí leva o aspecto do saber científico. Vocês sabem que o saber científico tem esse caráter. Uma das características do conhecimento científico é a racionalidade. Então, pensa que o saber científico já começou
com a filosofia, ok? Onde surgiu a filosofia? Esta forma de conhecimento teve início na Grécia Antiga, no século VI, com Tales de Mileto. As cidades de destaque em sua origem foram Mileto e Éfeso, hoje se situa na Turquia. Esta forma de conhecimento teve início na Grécia Antiga, na Jônia, no século VI, com Tales de Mileto. Este era cientista e político. Pessoal, só para a gente se situar, uma informação importante: Tales de Mileto é um filósofo pré-socrático, isto é, o filósofo que antecedeu Sócrates. E ele faz parte daqueles filósofos que tinham como objeto de estudo, objeto de pesquisa, de investigação, a natureza. Eles são chamados de filósofos pré-socráticos ou filósofos naturalistas, ou filósofos da natureza. Por quê? Porque eles tinham como objeto de estudo a própria natureza. Tales foi o primeiro a pensar um princípio racional que explica a causa e a origem de todas as coisas. E sua preocupação era entender a constituição da natureza. Como já falei para vocês, né? A preocupação era entender como a natureza funcionava. O que estuda a filosofia? Vamos ver as áreas da filosofia. Então nós temos aí, vocês podem acompanhar também no livro de vocês. Gente, eu tomei assim que eu tomei ruim da garganta, tá? Mas acredito que dá para vocês entender bem. Então as áreas da filosofia: lógica, trata do raciocínio metódico e válido, né? Aí nós já tivemos aula de lógica, vocês já têm uma base como se dá o raciocínio lógico. Ontologia, trata da realidade, do saber e do nada. Esses tópicos aqui, pessoal, muitos têm na apostila de vocês, no livro, e outros não têm, mas estão tudo relacionados aqui. Eu só estou acrescentando aqueles que não estão na apostila de vocês. Gnoseologia, trata da natureza e validade do conhecimento. Ética, trata dos valores da distinção entre o bem e o mal. Estética, trata da arte, da noção do belo e do feio e de feio. Filosofia política, estuda as teorias do Estado, o funcionamento da política. Filosofia da ciência, estuda os métodos e a validade da ciência. Filosofia da religião, estuda racionalmente as doutrinas e as diferentes religiões. Filosofia clínica, estuda terapias para o tratamento psíquico. E filosofia organizacional, estuda as relações e forma de organização de uma empresa. Veja como a área da filosofia ela é bastante ampla, por isso que a gente tem estudo de filosofia desde a 6ª série até o ensino médio. E também, antecipando já uma informação para vocês, filosofia, para quem quer estudar filosofia, precisa fazer a faculdade de filosofia, que dura aproximadamente de 4 a 5 anos, ok? Temos aí divisões da filosofia. A lógica, né, de uma forma mais sintética para vocês, tá? Mais sintética para vocês podem fazer esse esquemazinho no caderno de vocês, que para vocês terem as áreas de filosofia de forma mais resumida no caderno de vocês. Contribuições da filosofia na história. A filosofia, ao lado da matemática, é uma das primeiras formas de conhecimento organizado. Durante muitos séculos, muitos campos das ciências modernas eram estudados dentro da filosofia. Olha só a informação importante, pessoal. Durante muitos séculos, muitos campos das ciências modernas eram estudados dentro
da filosofia. Aqui eu adianto uma informação dizendo o seguinte: Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, filósofo clássico, vocês já ouviram falar, ele foi o primeiro filósofo, primeira pessoa a sistematizar o conhecimento. Ele dividiu o conhecimento como área da estética, área da lógica, área da música, da matemática, assim ele foi dividindo, tá? Só para vocês já terem essa informação que é importante. Com o surgimento do conceito moderno de ciências, muitas áreas se separaram e se tornaram saberes independentes da filosofia. Portanto, são muitas as ciências geradas por ela. Devo dizer também para vocês o seguinte, que a filosofia ela é tida também, é conhecida como a primeira ciência. Como assim? Da filosofia nasceram outras ciências. Pensa numa árvore genealógica, tá? Pensa numa árvore. A filosofia está como o ponto central e a partir das ramificações da filosofia foram aparecendo outras ciências. Hoje nós temos a sociologia, nós temos a psicologia, nós temos a biologia. Devo dizer para vocês que todas essas ciências tiveram como ponto de partida a filosofia e como tantas outras, ok? Filosofia. A filosofia é a base da maioria das ciências modernas, tá aí, ó. Outro esquema importante dá para vocês copiar um caderno, tirar um print para ter essas informações bem visível e fácil de visualizar e de entender. Salvou o cristianismo dando-lhe o corpo doutrinário. Então a filosofia ela fundamentou de certa forma algumas teorias, algumas doutrinas da filosofia. Filósofos como Aristóteles e Platão contribuíram bastante para fundamentar a ideia do cristianismo, quando se trata de espírito, de alma e assim por diante. Foi base e estímulo para o desenvolvimento das ciências modernas. Com o racionalismo de Francis Bacon, impulsionou as ciências, a experiência e ao método objetivo da pesquisa. Através do iluminismo lançou as bases dos direitos humanos e da teoria moderna do Estado. O marxismo possibilitou a denúncia das causas da pobreza e dos problemas sociais. Hans Jonas trouxe à tona a discussão sobre a ética ambiental. Etapas da história da filosofia. A filosofia antiga tem como os principais filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles têm como tema para ser refletido, tema como debate, como estudo, como reflexão, a natureza, homem, ser, conhecimento e felicidade. Então a filosofia antiga é voltada para essas temáticas e nós temos como os principais filósofos, que são são conhecidos como os filósofos clássicos. Devo dizer que todos deveriam ler Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles são a base da filosofia. Nós temos o período medieval. Aí temos como os principais expoentes da filosofia Plotino, Agostinho, Tomás de Aquino, Abelardo, Guilherme de Ockham. E qual o tema que eles desenvolviam, o que eles discutiam sobre Deus, sobre ser, sobre a fé, a razão, conhecimento e moral. Vamos avançando. Aí está aí os filósofos clássicos, Platão, Sócrates e Aristóteles.
temos os filósofos medievais, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, são os principais representantes desse período. Agostinho representa a patrística, né? Aquela conhecimento mais voltado para a religião, e Tomás de Aquino já avança mais um pouco, conhecimento mais voltado para a ciência. Agostinho foi um dos criou, de certa forma, as universidades, um dos filósofos que criou as universidades. Com ele nasceu as universidades. Filosofia moderna. Nós temos os principais expoentes como Descartes, Hume, Blaise Pascal, Rousseau, Immanuel Kant, e tinha como temática, assunto a ser discutido nas suas reflexões, a razão, homem, conhecimento e direito. A filosofia está bem dividida. Os principais filósofos e a época, levando sempre o contexto histórico. Como vocês estão bem observando aí, a filosofia moderna do século XVI ao século XIX. Filosofia contemporânea: Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Wittgenstein, Foucault. E o assunto que eles abordavam eram ser, a linguagem, existência, técnica, vai do século XIX até hoje. Aí nós temos os filósofos modernos, Kant, Pascal, Descartes, contemporâneo, Karl Marx, Nietzsche. Quem é o filósofo? Já finalizando a nossa aula, a gente vai ver como entender quem é de fato o filósofo. Primeiramente, filósofo é todo estudioso que se interessa pela investigação sobre o mundo, sobre o homem e seus valores. É alguém crítico, questionador, em que se tratando da educação formal na legislação brasileira, recebe o título de filósofo quem cursou um bacharelado em filosofia. Então, queridos, aqui nós temos duas informações muito importantes. Então, tem um filósofo, que é aquele que a gente pode entender, o filósofo por natureza, né? Aquele que tem sede do conhecimento, que não precisou fazer a faculdade de filosofia, mas já por sua natureza ele tem o desejo da investigação, da reflexão, da pesquisa. Então a gente pode dizer que é um filósofo. Se você tem essa característica, gosta de ler, gosta de estudar, gosta de descobrir coisas novas, considere-se um filósofo. Mas também tem outra ideia. Filósofo em forma formal, né, educação formal, é aquele que faz a faculdade de filosofia. Porém, a lista oficial de filósofos que aparece nos manuais de filosofia considera como tais pessoas formadas na área ou não, que fizeram investigações filosóficas inovadoras e relevantes. São esses que nós estudamos, né? Esses filósofos que nós acabamos de ver. Esses de fato são filósofos muito conhecidos, muito estudados, pessoas que criaram um sistema filosófico e que contribuíram muito para a história do conhecimento. No Brasil, um filósofo pode escrever críticas para jornais, revistas e demais mídias. Pode se tornar um professor de filosofia, cursando uma licenciatura, pode atuar em universidades, em pesquisas e docência. Neste caso, é requerida uma pós-graduação. Ainda hoje, atua ainda como consultor de empresas, com a filosofia organizacional, como terapeuta em casos de especialização em filosofia clínica. Então aí uma informações bem práticas para vocês, onde que o filósofo pode se situar, além de atuar em sala de aula como docente. Muito obrigado, fique com Deus,
Qualquer dúvida, escrevam para mim, e quiser, fique também à vontade para fazer seus questionários, aliás, as suas considerações, seus comentários. Espero que eu tenha contribuído. Aqui nós passamos praticamente por toda a história da filosofia. Então, como eu falei no início, foi uma aula de introdução à filosofia. Ao longo das próximas aulas nós vamos estudar assunto mais próprio de um período histórico, e vamos refletir mais, focar mais em um determinado assunto, levando em consideração o filósofo, seu contexto histórico, econômico, social. Ok? Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima.